de alguma coisa que nos toque com maciez, com respeito, com ternura, com alegria. A gente não está aqui para falar mal dos outros, a gente não está aqui para criticar o mundo, a gente não está aqui para falar dos crimes que estão acontecendo, a gente está falando do bem. E como é possível você encontrar esse bem em você. Como é possível você viver em paz e plenitude no meio de tudo isso, não sendo tudo isso, porque tudo isso somos nós. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. 3 joias preciosas: Buda, Dharma e Sangha. Buda significa literalmente aquele e aquela que desperta, que vê a realidade assim como ela é, que vem e que vai do assim como é, não como eu gostaria, como eu queria que fosse, mas como é. Dharma significa a lei verdadeira, a lei que rege o céu e a terra. Não é a lei que os seres humanos criaram, não é só o que está nos livros, não. Qual é a lei que rege esse cosmos todo, né? E Sangha são as pessoas que seguem e convivem e se comprometem a ser de acordo com o Dharma de Buda, os ensinamentos éticos de uma vida entrelaçada com todas as outras vidas e que, portanto, cuida. Buda, Dharma e Sangha. Por isso que eu sempre começo esse momento zen aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, dizendo: retorno e me abrigo em Buda, o ser desperto. Retorno e me abrigo no Dharma, a lei verdadeira. Retorno e me abrigo na Sangha, comunidade em harmonia. Ontem à noite fui ao teatro. Coisa rara. A Samira, que trabalha aqui na Rádio Mundial, que é uma das diretoras da Rádio Mundial, me convidou ao teatro. E nós fomos lá no teatro que fica no Shopping Center Santa Cruz. Lá no Santa Cruz. E tem uma peça que só passa aos sábados, às 20 horas. E era muito interessante, de um personagem que eu não conhecia. Tem muitas coisas que eu não sei nesta vida, né? Mas era um cara que foi muito ligado ao ocultismo. E ele morreu no ano que eu nasci, 1947, por isso não esqueci. E o ator maravilhoso, a direção do Claudinei, eu sugiro a vocês, vai ter sábado que vem o próximo, às 20 horas, lá no Teatro do Shopping Santa Cruz. Vale muito a pena. É sobre um mago que trabalhava com ocultismo, que ele começa a questionar todos os valores da família dele, o pai era muito cristão, mas era um cristão que ele não concordava muito de uma maneira de falar, mas não de ser, e ele começa a jogar tudo isso longe, e dizer, não, o que é a essência, o que é a essência, o que é importante, né? Ele cria um tarô, é muito interessante a história dele, viu? E o ator, ele é tão bom, ele parece o personagem original. E o personagem original foi tocado em música não só pelo Raul Seixas, mas também pelo pessoal do Led Zeppelin. Então, eu não me lembro o nome dele agora, o nome em inglês. Começa com C. Já vou lembrar e digo para vocês. Aleister Crowley. Crowley. Ele sabe, o Nini sabe. Aleister Crowley, esse mesmo. E ele vai largar tudo. E ele acha, nós temos que fazer o que a gente quer fazer, o que a gente sente que quer fazer. Então, os nossos desejos e anseios têm que ser resolvidos. Não pode fingir que não está sentindo. Não pode fazer. Interessante. Alguns criticavam muito, mas diz que ele foi um personagem muito, muito importante. Então a peça é muito boa, é um monólogo desse ator excelente, que é parecido com o original, e o diretor e quem fez o texto também é o Claudinei, que também é muito ligado aqui com a Rádio Vibe Mundial, e as senhoras aqui da Rádio Vibe Mundial estavam lá sentadas ao meu lado, eu e Lucy comemos um pacote de pipoca desse tamanho, foi uma alegria. O Mantovani sentou do meu lado esquerdo, e como estava muito frio no teatro, eu tinha um cachecol, eu dividi meu cachecol com o Mantovani, então a gente ficou naquela grande intimidade assistindo o Crowley e todos esses pensamentos revolucionários, né? E depois o pessoal queria tirar fotos com a gente, né?
E antes de entrar mesmo, vieram pessoas tirar foto comigo, e tinha um senhor que tinha os dentes todos prateados. Eu falei, nossa, você tem dentes de prata, como aquele personagem da Belle de Jour, né, que era um dos namorados dela. Isso assim, de titânio, que eu fiz no Cairo. Mas uma beleza daqueles dentes prateados, sabe? Então era um povo muito bonito que estava lá. E é um povo que trabalha com a magia, com o ocultismo, que na verdade é uma forma de você se desvencilhar dos padrões comuns e procurar a essência da vida, a essência do que é importante realmente, né, para todos nós. Então foi bem interessante. E no sábado, eu fiz outra coisa rara, que eu não faço sempre, que eu fui abençoar um dojo de karatê. Eu tenho um grande amigo de muitos e muitos anos, mais de 20 anos, bombeiro, Flávio de Souza, Flávio Vicente de Souza, e ele aposentou-se, depois de 30 anos, aposentou-se de ser bombeiro. Uma coisa muito maravilhosa, ele me deu seu capacete. Ele disse que a maioria dos bombeiros levam os capacetes para Nossa Senhora de Aparecida, mas que ele dava para a gente colocar no nosso templo em Campos do Jordão. E, e ele é um famoso entre os karatecas, né? Ele é muito famoso, muito grande professor, e é o primeiro que eu vi que tem uma faixa que é vermelha e branca. E ele diz por quê? Porque o professor é aquele que morre e renasce. Ele morre para tudo aquilo que ele já sabe para aprender como um novo aprendiz. Ele morre de novo e renasce. Então a faixa dele é uma faixa vermelha e branca. Ele diz, a maioria das pessoas acha que é bonito. Não é bonito, tem um significado profundo. Que aquilo que você sabe, você tem que ter uma hora jogar fora. Para começar como se fosse a primeira vez com a faixa branca de novo. Muito, muito bonito. Tinha um grupo de discípulos dele, não alunos, mas discípulos, todos faixa preta, que estavam lá. Então, depois que a gente fez a bênção de abertura, ele tem uma imagem de Kannon Bodhisattva num kakejiko, um papel enorme que está na parede, que foi dado a um bombeiro do Japão para ele, um bombeiro que fez o Renro, que é visitar vários templos onde tem carimbado. Carimbado e assinado. Então, um papel todo carimbado e assinado, e no centro a imagem de Kannon Bodhisattva. Muito lindo, fez um altar belíssimo, com arranjos de flores belíssimos. O dojo é uma joia preciosa. É pequeno, não é muito grande. Dizia assim, quando a gente inaugurou primeiro, eu rezei, fiz a bênção, aspergi água, peguei o Sutra da Sabedoria para todos os lados, né, que tudo que é prejudicial se afaste, que o bem se manifeste, a verdade, o caminho, a sabedoria perfeita. E depois disso, ele falou, então vamos à prática, porque se estamos abrindo um dojo de karatê, nós vamos praticar karatê. Então, achei isso maravilhoso. Maravilhoso. Então, eles fizeram alguns exercícios, alguns katas, né? E é muito forte. A roupa deles fazia tchá, tchá, uá, muito forte. Mulheres, poucas mulheres, mas muito mulheres fortes, poderosas, sérias. E os homens também. Foi muito lindo. Foi uma coisa que me deixou muito contente de poder participar. E o dono desse espaço que ele aluga é um senhor que é chamado o Baixinho da Kaiser, que era um homem que anunciava cerveja Kaiser no passado, isso que é muito conhecido por isso, eu não sabia, e ele estava numa felicidade, ele tirava foto com todo mundo, eu sou o Baixinho da Kaiser. Então foi bonito, foi alegre, e depois serviram o bentô, que é a comida japonesinha, né, que vem num pratinho assim, e todos nós comemos e bebemos cerveja de Okinawa, porque o centro de karatê no mundo é de Okinawa. Lá é a origem do karatê. Então, muito bonito. Ele vai trazer 3 professores nos próximos meses de Okinawa para cá, e às vezes ele não é um homem rico, ele tem dificuldades financeiras até, então ele faz bingo, ele cria circunstâncias que as pessoas possam se divertir, estarem contentes juntas e trazer dinheiro para ter os seus planos realizados. Então foi uma grande inspiração encontrar esse maravilhoso bombeiro aposentado, Flávio Vicente de Souza. Obrigada, Flávio. E toda a sua maravilhosa equipe do Dojo, seus discípulos. Muito bem. Boa noite, Sanga. Estamos aqui com Maria Aparecida, lá de Belfort Roxo. A Rosa Maria está conosco, Fernando, Claudinei, Sueli, a Denise. A Denise disse que está lendo o que aprendi com o silêncio. Muito bem. Só que ela não comentou, ela só falou que está lendo.
Márcia Roberta, Fábia, Ana Laura está conosco também, Tiago Vinícius. Quando xingam ele, ou como é que... Ah, quando xingam você, no Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, tem um capítulo que eu gosto muito, que chama o Bodhisattva Never Despise. É uma expressão em inglês, né? E as pessoas xingavam ele, e ele dizia assim, ele ria e dizia assim, um dia vocês vão virar Budas, um dia vocês vão virar Budas. Batiam nele, e ele não ficava bravo, não ficava com raiva e diz, um dia vocês vão entender, vocês vão virar Budas, vocês vão despertar. E as pessoas ficavam mais bravas, ele ria ainda. Ele nunca ficava bravo com xingamentos, com as pessoas que não o compreendiam, dizendo: vocês um dia serão capazes de compreender. Não é bonito isto? Que ao invés da gente ficar querendo, não estão me entendendo, que horror, fico triste, você não presta, você está fazendo mal para mim. Não. Você vai virar Buda, cara. Você vai acabar entendendo tudo isso, vai ser legal. Você não vai precisar me xingar mais. Pense assim, se a pessoa está te ofendendo, é porque ela ainda não despertou. E as pessoas que não despertaram, a gente sente piedade por elas. E vai procurar estimular para que elas despertem. Mas a nossa raiva, a nossa indignação não os faz despertar. Às vezes é um pouquinho necessário, sim. Você dizer, não fala assim comigo, meu, que feio, que desagradável, isso incomoda, isso dói. A pessoa às vezes nem sabe que está doendo, né? Eu tenho duas pessoas que passeiam comigo com os cachorros de manhã. E um deles tem a orelha bem fora da cabecinha, assim para fora, sabe? A orelha de abano que fala. E o outro fica brincando muito com ele, dizendo assim: todo mundo vê que é você com esse orelhão. E eu falo: poxa, né? Para o cara que tem orelha grande, não é engraçado, né? É a vida dele. E você imagina quantas pessoas brincaram com ele desde criança? Seu orelhudo, Dumbo, né? E para ele não é divertido. Embora o outro queira se aproximar, como eu sou seu amigo, eu gosto de você, não me importa que você tenha orelha grande, na verdade, ele está dizendo isso quando está brincando, né? Mas aquele que está ouvindo, será que ele está gostando? Será que ele entende dessa forma, se ele não fica magoado também? Então a gente tem que tomar cuidado como é que a gente fala, como é que a gente brinca, que às vezes a pessoa acha que não é um xingamento, não é uma ofensa, mas quem ouve fica triste e fica ofendido. Como é que é passar a língua no céu da boca? É 3 3 vezes. vezes. O que eu vou falar é verdadeiro, é bom e vai levar as pessoas ao despertar? Se não for, é melhor se calar. E você não fique bravo nem triste com aqueles que ofendem você. Os xingamentos, quando uma pessoa vem te dar um presente que não te serve, você fala, não, obrigado, eu não preciso, né? Então pode ficar com você. A gente deixa a pessoa ficar com o seu próprio xingamento. E você não recebe em você, tá bom? Força, menino. O Tiago hoje ele está se sentindo insuficiente, porque ele está com 2 problemas aqui, ó. Como posso tentar ser melhor para com os outros sem me perder de mim? Quero ser uma pessoa melhor, mas não sei se é o suficiente. Às vezes mato uma barata, sinto-me o pior ser humano que existe. Ou às vezes não tenho como doar para mendigos, mas faço ações de caridade e voluntariado, mas não acho que é o suficiente. É uma boa não achar que é o suficiente, né? É isso mesmo, como o Nilo disse. Achar que não é suficiente é sempre bom, porque nós podemos fazer mais. E nós podemos nos dedicar mais. Mas também tem que saber limites. O que é limite para você? O que você pode realmente fazer? E se você acha, eu estou fazendo, eu sou bom, olha como eu sou legal, você acabou de perder todo o mérito, toda a capacidade de ganhar benesses por ter feito uma ação bondosa, se vai no momento que você se orgulha de ser bom. E se orgulha até de dizer não sou suficiente. Cuidado, Tiago. É uma armadilha isso, viu? Na nossa vida, esse local que você está é uma armadilha que te prende aí dentro. Eu sou tão bom, tão maravilhoso, que eu não sou suficiente. Eu dou esmolas, mas não é suficiente. Então, o que você pode fazer? Você pode se inscrever em algum grupo. Tem pessoas que falam
Médicos Sem Fronteiras, tem pessoas que trabalham com grupos de sem fronteira, que não é só de médicos, né? Tem lugares que você pode participar, como você diz, faz trabalho voluntário. Então será que você já não está fazendo o suficiente? Ou você é tão perfeccionista e se acha tão maravilhoso que você tem que fazer muito mais do que já faz? Preste atenção, é uma armadilha. Não caia na armadilha e nem se prenda aí. Faça aquilo que você pode e o que você não pode hoje. Quem sabe amanhã você possa um pouco mais. A Ana Laura está lá em Sorocaba e ela está dizendo que anda muito ansiosa com essa situação do mundo. Quem não está, né? E parece que o Trump está levando o mundo para uma época de muita crise, ela disse. Como podemos ter uma mente voltada para a paz? Então, a nossa paz não pode depender do presidente Trump, né? O nosso bem-estar pessoal não pode depender dele. O mundo está atrapalhadinho, ele está falando uma porção de coisas estranhas. Eu não tenho seguido muito, eu sei de algumas coisas, mas nem todas, não sei nos últimos dias o que ele andou falando. Mas e daí? Como é que está a sua vida? Um aluno meu me contou hoje que ele estava muito triste, com depressão, com ansiedade, está difícil. Ele é um professor de fotografia, estava faltando alunos e ele depende dos alunos para se manter, para pagar o aluguel. Então a pessoa vai ficando ansiosa, vai ficando aflita, né? E ele disse que de repente ele chegou onde tem os livros dele e tinha um livro que se chama A Mãe de Todos os Budas, do Lex Rickson, que é um norte-americano. E ele começou a ler esse livro, ele falou assim, é de uma ternura tão grande. Ele não é intelectual, mostrando seu conhecimento do budismo. Ele é amoroso. E ele disse, é o que eu precisava naquele momento, um pouco de amor. Será que não é isso que nos falta? Em vez da gente dar tanto poder e tanta atenção àqueles que estão falando coisas prejudiciais, vamos dar um pouco de atenção ao amor, àqueles que falam com amorosidade, aqueles que nos trazem coisas ocultas dentro de nós e do mundo para a gente fazer descobertas incríveis? Pense nisso. A Sueli chegou dizendo aqui que está praticando Zen em casa e que tem sido. Para ela é como ouvir uma boa música. Repara em cada instrumento separadamente, depois aprecia a melodia, a letra por completo, como se fosse um único som. E aí lhe agradece. Que lindo, que maravilha. Giovanni Liberato acabou de chegar. A Ilza Maria de Oliveira. Monja, a senhora é uma pessoa tão evoluída, a sua voz, a sua calma. Obrigada por isso. Eu não sou tão evoluída assim o tempo todo, viu? Às vezes eu fico brava, minha voz não fica tão bonita. Mas aqui na Rádio Vibe Mundial, que é a rádio que toca você. Essa é a proposta dessa rádio, de alguma coisa que nos toque com maciez, com respeito, com ternura, com alegria. A gente não está aqui para falar mal dos outros, a gente não está aqui para criticar o mundo, a gente não está aqui para falar dos crimes que estão acontecendo, a gente está falando do bem e como é possível você encontrar esse bem em você. Como é possível você viver em paz e plenitude no meio de tudo isso, não sendo tudo isso, porque tudo isso somos nós. Essa é a beleza da Rádio Vibe Mundial. Por isso que fala rádio que toca a sua vida. Em vez de estar tocando um disco, uma música, é a nossa vida que está sendo tocada. E você é responsável por essa orquestração, por cada nota musical que você coloca no mundo. Com a sua vida, com a sua presença, com o seu olhar. A gente vai chegando à reta final, ainda temos uns minutos, mas eu quero lembrá-los que a campanha de arrecadação de fundos para o término, a conclusão do templo em Campos do Jordão, continua aberta. Você pode escrever para zendobrasil@gmail.com, ou então, se você preferir, já pode ir direto na chave Pix, que é zendobrasil.org.br/doacal, de doação, Campos. É o tracinho, tá? Muito bom, muito bom. E o seu nome pode ficar, né, na parede do templo, gravado para
É isso. quase toda a eternidade. Que assim seja, né? Até quanto esse tempo estiver em pé, Né? o nome seu ou da sua família vai estar lá sendo orado, meditado e abençoado. Não é importante isso? Eu gosto de bênçãos. Você veja, o Flávio Vicente de Souza, um bombeiro que se aposentou depois de 30 anos de bombeiro. Ele me deu o capacete dele, para mim é uma grande honra. Tem a imagem de Kanon Bodhisattva no centro da sua sala de dojo, o seu dojo de karatê, onde ele ensina as pessoas respeito. Estamos todos juntos, não deixamos ninguém para trás. Olha que bonito, né? Não é bonito isso? Será que nós podemos viver isso de verdade? E ele se propõe a nos ajudar a angariar fundos para Campos do Jordão, fazendo bingos, fazendo atividades, pediu para a gente levar os nossos livros lá para o dojo dele, que ele vai vender para as pessoas que vêm praticar com ele. Não é bonito? Professor Marcos Rojo, professor de yoga, meu amigo também há muitos anos. Eu falei que talvez a gente esteja alugando uma casinha no Sumaré, nós estamos nos mudando, e nessa casinha do Sumaré, eu falei, puxa, a gente podia fazer yoga. Eu vou lá fazer yoga para você. Eu vou chamar público para você, pode deixar. E ele lembrou-se que tem um grupo Vedanta que está no ano jubileu. 25 anos que o Grupo Vedanta do Brasil foi criado e vai terminar agora em abril, 12 e 13 de abril, vai ter as celebrações finais de fechar esse ano de 25 anos aqui no Brasil, né? Fui até convidada a participar. E ele dizia, grande parte da manutenção desses espaços é através do yoga. Então, a gente pode também ter professores e professoras de yoga para ter aulas com grupos pequenos para ajudar na manutenção da casa, do templo e da construção em Campos do Jordão, que eu espero que seja um espaço interreligioso. Não é uma coisa que se fecha, só pode ser zen, só quem é budista entra, não. Nós tratamos com o Fórum Interreligioso da Secretaria de Justiça e de Cidadania do Estado de São Paulo. Somos membros. Sou membro do Ciclo de Cooperação Interreligiosa de São Paulo, porque eu acredito que nós, pessoas das várias tradições espirituais, nos dando as mãos, nos reconhecendo como seres espirituais, podemos melhorar o mundo. Não só a nós, mas a tudo à nossa volta. E isso é a proposta da interreligiosidade. Não é a minha religião é melhor que a sua é pior que a minha, não. Nós, juntos, escolhemos o caminho de uma vida espiritual, oculta ou não. Aquela que a gente procura o caminho perfeito, correto. E ao encontrar, a gente transmite. Porque receber é transmitir. E transmitir é despertar. Finalizando o nosso programa, sexta-feira tem mais, 19h30. O Bruno fez uma observação aqui, ó. Jureican Brasil, Matriz Anália Franco, em São Paulo. Todos Isso são mesmo. bem-vindos. Jureican do Brasil, tá vendo? É esse o espaço de prática que fica Tatuapé, Anália Franco. Vão lá ver, é lindo, o lugar é belíssimo e os professores excelentes, karatecas cheios de vigor. E eu quero agora então abençoar todos vocês do karatê, dos grupos religiosos, interreligiosos, os ateus, todos os seres do mundo que estejam agora abençoados com a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos despertar.